Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais Pontos e hoje falaremos sobre Champions League. No vídeo de hoje vou falar brevemente sobre cada um dos 8 jogos de ida das oitavas de final da Champions League. Comentar brevemente sobre cada jogo e fazer aí um parâmetro geral de como foram esses jogos de ida. Enfim, os destaques das oitavas de final da Champions League. Primeiramente, só comentar uma coisa geral sobre essa oitavas de final. Eu acho que essa temporada na Europa está sendo uma temporada muito afetada, muito peculiar. O calendário foi muito diferente, tudo está funcionando de maneira muito diferente. Obviamente pelos impactos da pandemia, de todos os meses, 4 ou 5 meses, em que o futebol ficou parado. Então, obviamente, essa temporada está sendo muito diferente dos padrões e os times estão sentindo isso. Pode ser algo que eu simplesmente pensei assim, mas se eu for parar para ver, talvez eu mude minha opinião. Mas eu senti que essas oitavas de final foram as mais... Foi, no geral, as oitavas de final mais chatas dos últimos anos. Os jogos, no geral, foram muito mais fracos, foram alguns jogos bem parados. E eu acho que isso faz total sentido quando você vê que essa temporada está sendo muito marcada pela irregularidade dos times. Mas enfim, vamos então falar um pouco sobre cada um dos jogos. Primeiramente, falar sobre Red Bull Leipzig e Liverpool. Bom, esse jogo, o Leipzig é um time que está a apenas 2 pontos do Bayern de Munique na Bundesliga, ou seja, o Leipzig novamente vem fazendo uma boa temporada, porém sentiu a pressão na hora de decidir. O Leipzig tinha total condição de poder tirar um bom resultado contra o Liverpool, porque o Liverpool vem tendo uma temporada bizarra. Não é à toa que o Liverpool está a 5 pontos do G4 na Premier League. É um time que vem sofrendo demais com desfalques. Em alguns momentos da temporada, agora, por exemplo, o Henderson já está machucado, então a dupla de zaga será uma dupla de zaga reserva. No momento do jogo contra o Leipzig, teve que jogar com Curtis Jones, jovem jogador, jovem promessa, porém ainda não está tão pronto como titular no meio de campo. O Van Dijk não está jogando a temporada toda e só de você perder um dos melhores zagueiros do mundo já é um grande impacto, ainda mais para o Liverpool, porque não tinha outro grande zagueiro, e seus outros zagueiros também machucaram, o Joe Gomes, aí o Fabinho vinha jogando na zaga e machucou também. Então o Liverpool conseguiu, foi uma grande superação do Liverpool nesse jogo, porque eles jogaram bem, apesar de todos os desfalques, e aproveitaram 2 erros defensivos do Leipzig, 2 erros bem toscos do Leipzig, fizeram 2-0 fora de casa, então o Liverpool está com a classificação bem encaminhada para decidir em Anfield. Agora falar sobre Barcelona e PSG. Bom, é simplesmente mais um vexame na conta do Barcelona. Mais um vexame que o Barça vem colecionando aí nas últimas 3 temporadas de Champions, se quiser considerar 2017 também, que eles perderam de 3-0 para o Juventus. Enfim, é mais um vexame do Barcelona em Champions League. O time, ele vinha num bom momento, o Barcelona vinha num bom momento, estava já engrenando uma boa fase, o Griezmann vinha jogando bem, enfim. O Messi vinha jogando bem, como sempre vem, mas, enfim, o Barcelona vinha numa boa fase, parecia que poderia bater de frente com o PSG, principalmente quando você pega o contexto. O PSG estava simplesmente sem Neymar e Di Maria, e a gente sempre vê nas últimas temporadas que o PSG é um time muito dependente desse trio, principalmente do Neymar. O PSG nunca joga bem sem o Neymar. Porém, o Barcelona enfrentou o PSG e Koeman, obviamente, novamente teve decisões muito erradas, novamente foi um péssimo treinador à frente do Barcelona e foi a noite da vida de Mbappé em clubes. Porque o jogo da vida do Mbappé em clubes, porque pela seleção francesa ele tem os grandes jogos da Copa de 2018, mas em clubes o Mbappé nunca foi tão grande quanto foi nessa partida de PSG e Barcelona. 3 gols para cima do Barcelona, sendo gols muito bonitos. O primeiro em que ele corta o Lenglet, se não me engano, chuta forte no alto. E o último gol dele, que é um chute, uma chapada linda. E enfim, foi um jogaço do Mbappé que decidiu. E não tem aquele papo de virada do Barcelona. Os 6-1 lá do Barcelona contra o PSG em 2017. É uma coisa que aconteceu porque o Barcelona era um time totalmente diferente, tinha o trio MSN. Quem decidiu aquele jogo hoje está no PSG, porque o grande nome daquele jogo não foi Messi, não foi Suárez, foi o Neymar. E teve a arbitragem também, que, convenhamos, deu uma força ao Barcelona. Enfim, não vai acontecer, o Barcelona está eliminado dessa Champions. Eu posso estar zicando, posso, mas eu não vejo condições algumas do Barcelona atual virar um 4-1 desse para cima do PSG. Agora falar sobre Porto e Juventus. Mais uma atuação horrível da Juventus na temporada.
O Cristiano Ronaldo também foi muito mal, e se o Cristiano Ronaldo vai mal, a Juventus não ganha. Porque ele é o único cara que consegue fazer alguma coisa diferente naquele time. Alguns outros jogadores vivem de lampejos e tal, mas no geral, se ele não vai bem, a Juventus não vai ganhar o jogo, porque é um time totalmente incapaz, é um time fraquíssimo, e eu não sei se isso é culpa do Pirlo. Obviamente o Pirlo tem a sua culpa, mas ele é um técnico jovem, era esperado que ele precisaria de tempo para poder engrenar sua carreira de treinador, e a Juventus não é nada apropriada para isso, porque é um time grande, um time que tem pressão para ganhar títulos, e é um elenco que está totalmente mal montado, um elenco que já precisa de reformular. Enfim, a Juventus está com um time muito feio. E o Porto não tem nada com isso, aproveitou e conseguiu fazer uma boa vantagem. Porém, o Porto poderia ter feito melhor ainda. O Porto ele abre o 2-0 e ele estava jogando muito melhor, a Juventus não conseguia nem finalizar direito no gol do Porto. Então o Porto ele tinha total condição de ir com um placar muito mais favorável e conseguir garantir a classificação na Itália. Porém, o Porto também não é uma das melhores equipes e deu mole no momento. A Juventus conseguiu fazer o gol com Chiesa e agora já é um cenário totalmente diferente. Esse 2-1 para o Porto é um cenário que a Juventus consegue tranquilamente reverter em casa. Apesar de todas as suas deficiências, a Juventus ainda é o favorito no confronto e tem o Cristiano Ronaldo, que é capaz de decidir qualquer confronto. Porém, eu não vejo de maneira alguma a Juventus conseguindo ir muito longe nessa Champions, porque está realmente um time que está muito fraco e tem muito que repensar o elenco que eles têm. Agora, falar sobre Sevilha e Borussia Dortmund. Eu tinha falado, quando eu gravei um vídeo lá atrás sobre os confrontos, depois do sorteio das oitavas de final, que Sevilha e Dortmund poderia talvez não ser o melhor confronto das oitavas de final, porém, seria o mais equilibrado. E, de todos os 8 jogos, Sevilha e Borussia foi o melhor confronto dos jogos de ida. Foi o jogo mais animado, o jogo com mais chances para cada lado, e foi uma partida muito boa, muito bacana de assistir. Porém, eu tenho que falar que o Sevilha me deu uma pequena decepcionada, porque era um time que estava jogando muito bem também, vinha uma fase muito boa, tinha ganhado inclusive do Barcelona por 2-0 poucos dias atrás pela Copa do Rei. Então eu esperava que, principalmente aproveitando toda a irregularidade do Borussia, toda a temporada controversa que o Borussia vem tendo, eu imaginei que o Sevilha ia poder, pelo menos em casa, fazer um bom resultado, e eu imaginei que o Sevilha se classificaria nesse confronto. Hoje eu já acho que esse cenário está muito complicado, porque o Borussia conseguiu fazer um bom resultado fora de casa. Então o Sevilha não me decepciona pela atuação, mas sim pelo resultado que acabou não sendo favorável. Porém, se o Sevilha não ganhou esse jogo, foi porque o Borussia teve méritos. Se a temporada do Borussia estava toda avacalhada, tá toda esquisita, eles conseguiram se arrumar, se organizar nesse jogo e jogaram muito bem. E o grande nome fica para o Haaland. O que esse cara será capaz de fazer ao longo de sua carreira, a gente simplesmente não tem como prever. Eu não duvido de nada de onde ele pode chegar, simplesmente nada. Haaland e Mbappé, para mim, serão os grandes nomes dessa próxima geração do futebol. Não quero falar que eles serão os novos Messi e Cristiano Ronaldo, é a nova rivalidade assim, porque simplesmente Messi e Cristiano Ronaldo não tem herdeiros, não tem outro Messi e Cristiano Ronaldo, mas sim pode aparecer Mbappé e Haaland escrevendo as histórias de Mbappé e Haaland. É totalmente, não é nada saudável ficar querendo forçar comparações entre Messi e Cristiano Ronaldo com qualquer outro jogador, porque você pode cair no risco de diminuir Mbappé e Haaland, que não precisam de ter carreiras de Messi e Cristiano Ronaldo para serem gigantes no futebol. Enfim, o Haaland, o Daru também do Borussia teve um grande destaque, ele fez um belo gol nesse jogo, mas o destaque fica para o Haaland, que ele faz um gol e faz o terceiro gol do Borussia após o contra-ataque. Ele dá um tapa na bola, um chute colocadinho, que o movimento que ele faz para dar aquele chute, tudo que envolve aquela jogada, a arrancada dele, ele é realmente o cara completamente diferenciado, e ele decidiu para o Borussia, que agora tem uma grande vantagem para o jogo de volta na Alemanha. E agora vamos falar de Atlético de Madrid e Chelsea. E nesse jogo é complicado. Eu tento, faço força para defender o Diego Simeone, sempre defendo ele quanto possível, sempre defendo um time jogar mais defensivo. Para mim não existe jeito certo ou errado de se jogar futebol, o time tem que jogar da maneira que ele pode ganhar. Jogando dessa maneira, o Atlético de Madrid por muito pouco não ganhou 2 Champions Leagues em 2014 e 2016, então eu não ligo se o time joga retranqueiro, joga ofensivo ou como ele joga. O time ele pode jogar bem de qualquer maneira. Basta o time ser bom. Porém, o que o Atlético de Madrid vem fazendo, ele fez contra o Leipzig na temporada passada e, ao que tudo indica, não aprendeu a lição e fez de novo contra o Chelsea nessa temporada,
é simplesmente ser um time apático, ser um time que abre mão de atacar, ser um time que não busca o resultado, ser um time totalmente morto, parado em campo. Porque é diferente, mesmo um time retranqueiro, ele não abre mão de atacar, ele não pode ser medroso, ele não pode deixar de jogar. Nem que seja no contra-ataque, tem que aproveitar as jogadas ofensivas, senão você não ganha o jogo, você não faz gol. E é o que o Atlético Madrid fez, eles não finalizaram uma vez no gol do Chelsea. E o Chelsea também não jogou bem, esse jogo foi muito ruim, foi muito fraco, porém o Chelsea não conseguiu criar e ameaçar mais do que o Atlético. Não à toa, saiu com a vitória e com uma vitória de um golaço do Giroud, então, também. Um gol de bicicleta de Giroud, bem inesperado, 1-0 para o Chelsea, no mando de campo do Atlético Madrid. Não foi na casa do Atlético Madrid, por conta de todas as regras lá na Europa, mas enfim, o Chelsea ele sai com um resultado muito positivo. Esse confronto está totalmente aberto, não acho que o Atlético Madrid é muito improvável de conseguir o resultado na Inglaterra, principalmente porque a temporada do Chelsea também está uma coisa muito estranha, muito inconstante, o time também não encaixa, mas conseguiu encaixar nesse jogo, conseguiu achar o resultado, enfim, o Chelsea sai com a vitória, mas é um jogo muito mais de pontos negativos entre os dois times, que acabou ganhando, o que teve menos pontos negativos do que um grande confronto. Esses dois times eu tava botando fé no Atlético Madrid, mas eles entraram numa fase ruim na temporada e já tá difícil de botar fé neles, e o Chelsea tem uma temporada inteira aí de muita irregularidade. Bom, agora falar sobre Lazio e Bayern de Munique. Esse confronto aí foi sempre taxado como o confronto mais fácil das oitavas de final, desde o sorteio. Porém, o Bayern deu uma pequena preocupada nos últimos jogos, porque os últimos dois confrontos do Bayern foram resultados negativos. Empate com o Arminia e derrota para o Eintracht Frankfurt. Então o Bayern não chegou nada confiante para esse jogo, assim. Não confiante, mas enfim, o Bayern não chegou em um momento não tão bom assim para esse jogo contra a Lazio. Porém, o Bayern mostrou por que ele é o grande time do momento no futebol. Falou de Champions, falou em jogo grande, o Bayern mudou totalmente, virou totalmente a chave e venceu a Lazio com facilidade, fez 4-0 rapidamente assim, e depois já botou o pé no freio, porque realmente não era uma temporada tão desgastante assim, não era necessário o Bayern continuar dando a vida em campo para tentar fazer 5-6, porque com 4-1 na Itália o Bayern já está muito classificado, não tem nem discussão. E isso aconteceu com muitos méritos do Bayern, pressionando a saída de bola, foi um time que jogou com muita intensidade enquanto foi necessário. Coman e Sané deitaram nas pontas e Lewandowski fez o seu papel, mas a Lazio foi um desastre defensivamente. Vamos lá, primeiro gol, sai de um recuo ruim da defesa da Lazio, Lewandowski aproveita, dribla o goleiro e chuta pro gol. Segundo gol, aí já sai de uma boa jogada do Davies, que toca pro meio, e o Musiala, grande jovem, 17 anos apenas do Bayern, grande promessa, chuta de fora da área e faz 2-0 pro Bayern. Terceiro gol, o Coman, ele pega a bola na ponta, ele deita no Acerbi, defensor da Lazio, humilha ele, chuta cruzado, o Pepe Reina dá o rebote, e simplesmente ninguém apareceu no rebote, e o Sané só empurrou pro gol, 3-0, então de 3-0, duas falhas defensivas da Lazio, e o quarto gol, contra-ataque do Bayern, o Sané pega a bola na esquerda, de novo, aí nesse caso já veio o Patrick tentando dar um bote nele, mas aí o Sané deitou nele na marcação, driblou ele facilmente, cruzou pro meio da área, e o Acerbi fez o gol contra, ou seja, 4 gols do Bayern, 3 gols de um desastre defensivo, que foi a Lazio. E é aquela, a gente pode achar que o Bayern não vivia num momento muito bom, mas chegou em Champions, a coisa muda completamente, o time ganha mais moral, o time tem uma pegada totalmente diferente e não teve mistério, o Bayern está classificado para as quartas de final. Bom, agora falar sobre Atalanta e Real Madrid. Esse foi o jogo, para mim, foi o pior jogo de todos esses jogos de ida. Ele bate de frente ali com o Atlético Madrid e Chelsea. Foi um jogo muito chato. No finalzinho do primeiro tempo ali, eu acabei cochilando no sofá da sala enquanto assistia o jogo, porque estava realmente uma coisa muito chata, poucos lances de criação. E mais um jogo do Real Madrid de Zidane. Um time muito parado em campo, um estilo de jogo muito feio, mas que por algum motivo inexplicável, por alguma sina, o Real consegue ganhar a partida, e foi o que aconteceu hoje. Porém, o jogo de hoje, assim, a gente tem que destacar, a Atalanta era um time que, vendo os desfalques do Real Madrid, o Real Madrid tá sem Carvajal, tá sem Sérgio Ramos, tá sem Benzema, ou seja, jogadores importantíssimos para o time. Então o Real Madrid estava com um time bem limitado em campo,
apesar do meio campo de altíssimo nível do Real, o ataque era muito fraco, um ataque formado por Risco, Asensio e, infelizmente, Vinícius Júnior. Eu falo infelizmente porque eu queria não colocar o Vinícius Júnior no meio dessa crítica, mas ele faz parte. São 3 jogadores extremamente ineficientes, que não produzem nada, não conseguem fazer um gol ou minimamente uma assistência. Então, o Real Madrid foi um time que pouco criava. E a Atalanta era uma esperança de ver aquela Atalanta que a gente viu, que a gente voltou a ver nessa temporada. A Atalanta voltou a jogar bem nessa temporada. Um time que ia pra frente, um time que busca o resultado, que busca fazer o gol de todo jeito, que dá espaço e acaba gerando um jogo interessante, porque a Atalanta se joga na frente, a gente vê a Atalanta indo pra frente, mas vê o outro time aproveitando todos os buracos defensivos da Atalanta e criando chances também. Mas esse jogo ficou completamente chato, mudou totalmente o cenário, quando a Atalanta teve aos 15 minutos do primeiro tempo uma expulsão simplesmente ridícula. O Freuler, volante importantíssimo para o estilo de jogo da Atalanta, ele é talvez um dos jogadores mais importantes do time. Ele faz uma falta no Mendy, uma falta fora da área, uma falta que tinha vários jogadores por perto, e o juiz entendeu que aquilo ali era chance clara e manifesta de gol, que ele interrompe ao fazer a falta no Mendy. E cara, foi uma coisa muito exagerada, foi muito absurda, era falta para cartão amarelo e acabou. E não, ele expulsa o Freuler, volante da Atalanta, e aí o juiz matou completamente o jogo. A Atalanta teve que mudar totalmente sua postura, a Atalanta não conseguiu se reencontrar em todo o jogo a partir de então. O Real Madrid então teve o domínio, só que o Real Madrid é um time, como eu falei, com um ataque totalmente ineficiente, então não conseguiu fazer nada na partida, até que chega aos 40 do segundo tempo e do nada o Mendy, um herói bem improvável, ele chuta de fora da área, de perna direita ainda, mas chuta colocado, chuta no cantinho. Foi um golaço do Mendy, bem inesperado mesmo, que o Mendy decidisse no jogo, mas decidiu, e é um resultado importantíssimo para o Real Madrid. Mas eu não descarto uma virada da Atalanta na Espanha. Dependendo de quais serão os desfalques do Real Madrid, se continuar Carvajal, Sérgio Ramos e talvez até mesmo Benzema fora para o jogo de volta, a Atalanta conseguir encontrar um jogo melhor na Espanha, o Real Madrid tem condições sim de tomar essa virada em casa, assim como foi em 2019, que o Real Madrid ganha de 2-1 do Ajax fora de casa e toma 4-1 em casa, em pleno do Thiago Bernabéu. O Ajax elimina o Real Madrid. Então o Real Madrid não pode estar como classificado, o resultado é muito bom, é mais uma vitória que o Real Madrid vem engrenando aí em uma sequência positiva, mas o time está jogando muito mal, muito esquisito, e hoje ele tem que agradecer demais ao juizão quando expulsou o volante da Atalanta. Bom, por fim, aí o confronto entre Borussia Mönchengladbach e Manchester City. Esse jogo também foi, o City ele vem numa fase espetacular. O City ele vem jogando muita bola, o City já tem a Premier League nas mãos dele, o City será o campeão. E uma das coisas que uma das movimentações mais importantes que a gente fez na última temporada, né, da última temporada para essa, foi mexer na defesa. Finalmente o Guardiola entendeu que o problema do City não era mais arrumar o time do meio campo para o ataque, era simplesmente fazer uma defesa boa, que o City não tinha em todas as últimas temporadas. E nessa isso mudou completamente. Rúben Dias vem sendo um dos grandes nomes na temporada, ele vem sendo um zagueiraço e é jovem ainda, mudou completamente a defesa do Manchester City. E o Rúben Dias jogando bem. O Stones acabou crescendo também, então já está engrenando com a camisa do City. O João Cancelo está jogando muita bola, inclusive foi o melhor jogador nessa partida. Então a realidade do City mudou completamente e hoje o City é um time que a gente pode ter muito mais confiança que eles levem esse título de Champions. Porque eles continuam com um ataque muito forte que sempre tiveram. Deu uma pequena queda talvez em relação às outras temporadas, mas quase nada. Quase nada comparado ao tanto que eles evoluíram defensivamente. E quanto a esse jogo especificamente, o City fez um jogo em ritmo de treino. Construiu um resultado que encaminha a sua classificação. O Mönchengladbach não vai virar esse 2-0 na Inglaterra, não vai, simplesmente não vai. E o City então ele encaminhou um resultado bem tranquilo, fez um jogo controlado, não teve tanta intensidade, não se desgastou tanto, então venceu aí com gols do Bernardo Silva, que também jogou muita bola hoje, e o Gabriel Jesus. Então 2-0 para o City, no mando de campo do Borussia Mönchengladbach, e o Borussia, o Mönchengladbach, eles chegaram a ameaçar ter uma temporada muito boa, quando se classificaram no grupo difícil que foi da Champions, quando ganharam de Borussia Dortmund e Bayern de Munique no campeonato alemão,
porém o time já desandou completamente, o treinador já anunciou que vai para o Dortmund no final da temporada, então o Mönchengladbach acabou desperdiçando totalmente essa temporada, então eles estão jogando muito mal agora, totalmente desorganizado o time, e o City aproveitou isso para fazer um jogo tranquilo, sem desgastar tanto, e encaminhar a classificação. Então, Manchester City vai passar facilmente por aí e pode ser um dos grandes favoritos a ganhar essa Champions. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Deixe aqui nos comentários o que vocês destacam nesses jogos de ida das oitavas de final da Champions. Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!